Oi, eu sou o Balu. Hoje vamos falar sobre saúde mental na pandemia. E eu sou a Nina, e nós temos algumas perguntas para você. Você sabe o que é saúde mental? Você sente que seus cuidados diminuíram durante a pandemia? E você acha que sua alimentação e exercícios físicos afetaram sua saúde mental? Antes de investigar essas perguntas, vamos falar com a especialista psiquiatra, doutora Érica Carvalho Romiti. Doutora, o sofrimento emocional é normal? Qualquer pessoa pode sofrer de doença mental? Sim, o sofrimento emocional, ele é um sentimento que faz parte da vida, não dá para ser evitado, porém ele deve ser reconhecido para que a gente possa lidar com ele da melhor maneira. Já a doença mental, ela é uma condição frequente, mas é dependente de fatores de risco, como fator ambiental e fator genético. Como fazemos para distinguir tristeza de depressão? A diferenciação de tristeza com depressão se dá principalmente pela intensidade e duração dos sintomas. No caso da tristeza, um sentimento mais leve, não duradouro, que não interfere na produtividade do indivíduo e geralmente é desencadeado por fatores externos específicos. Já na depressão, além da tristeza, que nesse caso ela é mais profunda, mais duradoura, existe também outros sintomas como perda da produtividade, cansaço fácil, falta de prazer, alterações cognitivas, alteração de sono, de apetite, ruminação de culpa e, nos casos graves, desejo de morte. E é possível controlar minha ansiedade? A ansiedade, ela pode e deve ser controlada, mas primeiro tem que se definir de qual transtorno ansioso se trata. Existem vários, entre eles pânico, fobias, transtorno obsessivo compulsivo. Depois, se perceber qual a gravidade, qual a intensidade dessa ansiedade e a duração e o sofrimento desses sintomas, para só então se definir a estratégia terapêutica, que pode ser medicamentosa ou não, mas que deve sempre incluir psicoterapia. Há casos de doença mental na minha família. Eu corro riscos? Sim e não, né? Claro que a chance de alguém ter um transtorno mental ao longo da vida é maior se ele tem algum familiar com o mesmo distúrbio. Mas é importante lembrar que os transtornos mentais, eles têm múltiplos fatores causais, né? Entre eles a genética e também os fatores ambientais, e não só a genética. Preciso de ajuda e não sei como pedir. Como eu falo para minha família que eu preciso de ajuda? Existem algumas condições que atrapalham o indivíduo que está sofrendo de algum transtorno mental de pedir ajuda, né? E essas condições elas devem ser evitadas. Entre elas é acreditar que se dá conta de tudo sozinho, ou que pedir ajuda é um sinal de fraqueza, ou então esperar que as pessoas percebam que o indivíduo não está bem sem que ele fale nada, ou então chegar a um ponto de ficar tão mal que acredite que não tem solução para aquilo. Em relação aos familiares, a melhor forma de abordar é ser franco, falar sobre o que está sentindo e convidar esse familiar para ir até uma consulta junto com o paciente para que o profissional, no caso o psiquiatra, possa tirar todas as dúvidas sobre essa condição. Como a pandemia afetou o tratamento dos seus pacientes? A pandemia ela impactou a saúde mental de vários pacientes por vários fatores, né? Entre eles, o isolamento, né, em relação às pessoas queridas, as incertezas sobre a doença e seus riscos, preocupações financeiras, a sensação de falta de liberdade, de estar preso, o que aumentou em muito os sintomas de ansiedade, os sintomas de medo, tristeza, frustração e insônia nesses pacientes. Psicólogo ou psiquiatra? Com qual devo me consultar? Depende. Um bom psicólogo, ele deve saber o momento de encaminhar para o psiquiatra, caso esse paciente precise ser avaliado em relação ao uso de medicação, mas o psiquiatra, de alguma maneira, também deve trabalhar conjuntamente com o psicólogo, associando o medicamento à terapia. Mas existem algumas condições de gravidade, de urgência, como um surto psicótico ou um paciente com risco de suicídio, onde necessariamente se deve buscar ajuda médica.
Agora, vamos dar algumas dicas. A quantidade e a qualidade das informações acessadas são muito importantes. Cuidado com as fake news e as notícias sensacionalistas. Use as redes sociais a seu favor. Tome cuidado com as informações divulgadas por lá. Além de tomar cuidado com o vício digital, controle o seu tempo e o que você acessa. Pare e preste atenção nas suas próprias necessidades e sentimentos. Faça atividades que você gosta e que sejam um lazer para você. Mantenha seu sono em dia, sua alimentação saudável e se exercite com as adaptações necessárias para realizá-los em casa. Reconhecer o trabalho e esforço do mundo em parar essa pandemia. Não adianta negar a situação atual, mas é necessário realizar uma análise da geral e sob outras perspectivas. Cuide-se, você é muito importante. Procure ajuda!